Você foi ensinado a ser humilde, pobre, resignado, mas o que ninguém te contou é que a própria Bíblia ensina como atrair riqueza. E Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos da mente humana, sabia disso. O problema, quase ninguém aplica. Você está prestes a ouvir verdades que vão desafiar tudo o que você aprendeu até hoje. Você foi ensinado que riqueza é pecado, que desejar muito dinheiro é ganância, que ser humilde é viver com pouco. Mas, e se eu te dissesse que a Bíblia não condena a riqueza? Pelo contrário, ela ensina o caminho. Mas ninguém segue. Napoleon Hill descobriu isso depois de mais de 25 anos, entrevistando milionários. E quanto mais ele ouvia, mais percebia o padrão. Muitos dos princípios usados por homens ricos estavam escritos na Bíblia há séculos, só que foram ignorados, deturpados, transformados em doutrinas de limitação. Você cresceu ouvindo: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ninguém te explicou o contexto. Essa passagem não condena o dinheiro. Ela condena o desapego ao ego. Ela fala do homem que confia mais nas riquezas do que em Deus. Mas se você usar o dinheiro como ferramenta, ele deixa de ser problema e passa a ser propósito. Agora escuta isso com atenção. No livro de Provérbios 10:22 está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Reflita, a bênção de Deus enriquece, ela constrói, ela expande, ela cura e multiplica. Mas por que ninguém vive essa promessa? Porque a maioria não segue os princípios. Querem milagre, mas não mudam a mente. Querem abundância, mas têm mentalidade de escassez. Napoleon Hill foi além. Ele percebeu que a riqueza começa na mente. Antes de virar dinheiro, ela é ideia. Antes de virar casa, ela é visão. Antes de virar saldo na conta, ela é crença. Hill traduziu os princípios bíblicos para a linguagem prática. Você quer provas? A Bíblia diz em Hebreus 11:1: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Você entendeu? Ambos estão dizendo: você precisa enxergar com a alma antes de tocar com as mãos. Mas a maioria não acredita, reza, pedindo milagre. Mas pensa como vítima, ora por abundância, mas age com medo, fala em fé, mas vive na dúvida. E Deus não responde a palavras soltas. Ele responde à vibração interior. Se o que você sente é medo, insegurança e dúvida, é isso que você atrai. Agora imagina isso. Você acorda todos os dias agradecendo pelo que ainda não tem, acreditando com tanta força que o mundo começa a se curvar à sua convicção. Isso é fé em ação. Isso é mente reprogramada. Isso é Bíblia viva. O problema é que nos ensinaram a temer a riqueza. Mas a Bíblia fala de reis, de abundância, de colheita, de multiplicação. Jesus multiplicava. Ele não dividia a miséria. Ele curava, restaurava, alimentava multidões. Isso é escassez? Claro que não. Agora ouve isso. Abacuque 2:2 diz: escreve a visão e torna-a bem legível. Hill diz: escreva sua meta. Descreva. Visualize. Releia. Repita com emoção. Você vê a semelhança? A Bíblia te chama para ser co-criador com Deus. Não servo passivo, não mendigo espiritual, mas parceiro do divino. Alguém que manifesta aqui na terra através da mente, da palavra, da fé e da ação. Hill apenas traduziu esse chamado em técnica prática. Ele tirou o véu místico e mostrou a estrutura. Mas a maioria prefere viver na esperança passiva, achando que um dia algo mágico vai acontecer, que Deus vai fazer tudo enquanto elas continuam esperando. Mas a verdade é dura. Nada muda até você mudar. E enquanto muitos oram e esperam, aqueles que aplicam os princípios crescem. Eles avançam, influenciam, prosperam. Não porque são melhores, mas porque agem. Agora olha para dentro. E você? Vai continuar se escondendo atrás da falsa humildade? Aquela que diz: não preciso de muito. Mas por dentro, você deseja mais. Quer liberdade, quer impacto, quer crescer. Sabe por quê? Porque você foi criado para mais. Você sente isso. Lá no fundo, mesmo quando duvida,
algo em você sussurra: essa vida não é tudo. Você nasceu para mais. Mas o que te prende? São crenças que nem são suas. São frases que você ouviu quando era criança. Palavras duras, julgamentos, experiências de fracasso. São vozes antigas, medos antigos, culpas herdadas. Hoje, você pode quebrar isso. E não é um processo mágico. É decisão, é clareza, é compromisso. Comece escrevendo sua visão. Não só pensando. Escreva. Dê forma à sua fé. Ore com clareza. Fale com Deus com coragem. Diga o que você quer e por que quer. Seja específico, seja verdadeiro. Haja com fé, mesmo com medo, mesmo sem ver resultado imediato, porque fé é agir como se já fosse. Visualize com paixão. Feche os olhos todos os dias e veja, sinta. Respire como se já tivesse alcançado. Entre no estado emocional do seu futuro. Cerque-se de quem vibra alto. Gente que sonha. Gente que realiza. Gente que acredita. Porque pessoas são portais. Algumas te abrem, outras te bloqueiam. E lembre-se, não é sobre ter por ter. Não é sobre mostrar carro, casa ou status. É sobre ter para cumprir sua missão com excelência. Você precisa prosperar, porque existe um chamado em você. E esse chamado exige estrutura, exige liberdade, exige recursos. Não é pecado querer mais. Pecado é enterrar o talento. É ignorar o dom. É calar a voz que Deus colocou dentro de você. Agora presta atenção. Você sabia que a preguiça pode ser o seu maior potencial para alcançar sua ambição? Isso parece loucura, mas não é. Existe um livro que virou a chave da minha mentalidade. Preguiça e Ambição. Esse não é só um conteúdo motivacional. É um manual espiritual disfarçado. É um mapa mental que te mostra como sair do ponto A, estagnado, cansado, travado, e chegar no ponto B, produtivo, criativo, em paz e com direção. Ele mostra como usar sua preguiça como alavanca, como decifrar os gatilhos que te fazem procrastinar, como reverter o peso da estagnação em combustível de ação. Leia como quem está prestes a despertar. Aplique com coragem. Transforme o entendimento em decisão. Porque fé sem ação é só discurso, mas ação com propósito. É fé em movimento. Não adianta conhecer a Bíblia se você não a vive. Não adianta seguir Napoleon Hill se você não executa. O mundo é daqueles que criam. E criam com fé, com força, com visão. Você vai continuar rezando e esperando. Ou vai se tornar o milagre que muda a sua história. Porque talvez Deus esteja esperando você se mover, para então mover tudo ao seu redor.